turma agora teve aula da meio-dia a 1h30, agora está entrando a outra turma 1h30 para ir até às 15. Inclusive era para eu estar lá, mas não estou lá porque eu estou aqui com vocês. Então, é isso. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Bom, continuando, pessoal, estávamos falando dos processos aí de pinocitose, finalizando os processos no túbulo proximal, e vamos, então, ver de uma forma bem generalizada os processos que acontecem na alça. Ai, puta barulheira que tá aqui. Vou ter que pedir silêncio, espera aí, gente. Obrigada. Desculpa, gente. Alguém falou alguma coisa aí no chat? Acho que não, né? É isso aí, gente. A facilidade... Bom, a aula de casa eu tenho silêncio mais controlado, né? Bom, aqui já não dá para controlar muito bem, mas eles ficaram quietinhos. Então, pessoal, então, quais são os fenômenos que acontecem aí na alça de Henle? A alça de Henle, ela tem duas porções diferentes, né? A gente tem o ramo descendente e o ramo ascendente. E, por incrível que pareça, apesar de se chamar alça de Henle, ambos, né, as porções, os ramos, eles têm características distintas. Então, o que é visível aqui, só a gente olhar, né, a característica do tipo de célula que recobre, né, tecido epitelial aqui, que recobre as diferentes porções. Então, na alça descendente, a gente tem aqui uma característica nessa porção de células achatadas, né, elas não são tão cuboides, são células mais finas, né, e a gente tem nessa porção uma predominância do processo de reabsorção de água e algumas substâncias que são absorvidas aí por um processo de difusão facilitada. Então, o que acontece aqui? Vindo do túbulo proximal, né, eu desencadeio todo aquele processo de reabsorção inicial, desencadeada pela bomba sódio-potássio ATPase, que predispõe a célula a reabsorver o sódio, né, e a cascata toda se inicia, sódio, ânions, água, né, e aí eu vou ter uma redução desse volume, concentrando as outras substâncias. E aí, dando continuidade para isso, a gente continua aqui num processo que essas células dessa região são células que têm poucos transportadores, né? Então, se a gente observar aqui na imagem, a gente tem praticamente ausência de transporte de soluto, né? E a gente tem reabsorção de água, né? Então, por quê? Porque a gente teve grande reabsorção de íons, ânions, né? E alguns solutos aí que começaram o processo, e a água começou a vir por osmose, né? E nesse embalo da água vindo por osmose, ela continua, né? Por que só vem água? Porque eu não tenho nessa região grandes transportadores. Então, eu tenho a permeabilidade à água pela presença de aquaporinas, né? E a diferença de concentração, né? A concentração elevada das células em relação ao líquido intersticial e ao filtrado ali peritubular, né, ao líquido intersticial ali, eu favoreço a reabsorção de água. Então, só tem água porque eu continuo o processo que veio do túbulo proximal e continua aqui na alça descendente. Então, aqui, se a gente olhar, esse néfron aqui, ele é invertido com os da Silverthorne, esse aqui é do livro do Guyton. E aqui, na verdade, nesse néfron, ele mimetiza aqui o aparelho justaglomerular, né? Que é a
o ramo ascendente da alça e túbulo, início do túbulo distal, passando entre as arteríolas aferente e eferente. Então, eu tenho aqui o glomérulo, né, o túbulo proximal vindo aqui, e aí começa a alça descendente. Então, visualmente, a gente observa que ela é uma estrutura mais fina, né? E aí, a gente tem predomínio aí de reabsorção de água, tá? Como mostrando aqui. Pela característica das células, né? E pela permeabilidade dessas células. A gente não tem aqui microvilosidades, borda em escova, né? E aí, o que acontece? Como a gente tem as células, né? Maior concentração em relação ao filtrado, né? O que vai acontecendo? Vai saindo água, vai saindo água. O que vai acontecer? Né? A gente vai... num segundo momento aqui, quando iniciar a alça ascendente, a gente tem aí uma mudança drástica de característica de permeabilidade, porque não sei se vocês repararam, quem determina a absorção e as substâncias que são reabsorvidas é a presença dos carreadores, transportadores, né, os simportes, antiportes, aquaporinas, etc. E o que acontece aqui no ramo ascendente? A gente muda o tipo de célula, com isso muda também os transportadores. Então, aqui nesse lugar, no ramo ascendente, a gente tem o quê? Volta a presença daqueles transportadores, sódio, cloreto, potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio e outros. E aí, nesse momento, a gente perde as aquaporinas, né? Então, essa porção, o ramo ascendente, ele não permite a reabsorção de água. Por quê? Porque não tem aquaporina. Então, a água não consegue acompanhar os solutos por osmose. E o que vocês acham que vai acontecer com o filtrado depois dessa remoção maciça de soluto sem retirar água? O que vai acontecer com o filtrado? Menos concentrado. Hã? Ele vai ficar menos concentrado. Isso, ele vai ficar diluído, né? Menos concentrado. Ele vai ter a predominância aí de água, porque a água não vai conseguir vir junto por osmose. Então, aqui na figura, mostrando aqui hipoosmótico, né? Ele está menos concentrado. E tudo tem um motivo. Vejam, lá no túbulo proximal, permeável a praticamente tudo, né? Então, ele tem os transportadores, a água vem por osmose, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Chega no ramo descendente, não tem transportadores, mas a água continua vindo por osmose, né? Aí, nesse momento, para a permeabilidade à água, né? Então, nesse momento aqui, qual que é a característica do soluto, do filtrado no final dessa porção aqui? Ele vai ficar menos concentrado, ele vai ficar diluído. Então, essa região aqui, que é o ramo ascendente, mais o início do túbulo distal, que eu já vou falar, que é essa porçãozinha aqui, que se inicia, né? Que, na verdade, até tem livros que falam que o ramo ascendente da alça, que forma o aparelho justaglomerular, e tem livros que falam que o início do túbulo distal passa no meio do glomérulo, entre os capilares, e forma o aparelho justaglomerular. Então, não tem muito consenso, porque em cada livro forma uma coisa, mas queira ou não, são as duas porções, né? Ou o fim da alça, ou o início do túbulo distal, tá ali. Então, professora, oi. na parte descendente possui aquaporina, não possui? A parte descendente. Sim. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Que é o que tá aqui, ó. Essa reabsorção de água pela presença das aquaporinas. Tá? Então, eu tenho tanto aquaporina na membrana basolateral quanto na membrana apical, nos dois lados, porque senão a água entra na célula e não sai da célula, né? Eu tenho que ter as aquaporinas nas duas membranas. E aí, no ascendente, quando eu tenho essa característica de espessamento aqui, que a gente observa nessa figura, a gente perde as aquaporinas. E se a gente olhar a estrutura dessas células, né, justifica, elas têm características parecidas com o túbulo proximal, né? A gente tem células volumosas, né, com presença de muita mitocôndria, com microvilosidades aqui. Obviamente, lá é mais acentuado isso, mas a característica da célula é parecida aqui.
Só que aqui a gente não tem as aquaporinas, né? Então, mas a gente continua tendo intensa atividade metabólica para garantir a reabsorção desses íons aqui nessa porção. Tudo bem? Aqui, pessoal, só ilustrando alguns carreadores, tá? Que fazem reabsorção aqui na membrana apical, né? Aqui a bomba sódio potássio ATPase trabalhando. Eu tenho aqui um antiporte sódio potássio. Aqui a anidrase carbônica com aquele cotransporte aqui, antiporte sódio íons H+. Então aqui essa estrutura aqui ela é bem parecida com a estrutura lá do túbulo proximal, né? Com exceção dessa região aqui da impermeabilidade da água. Então, essa porção aqui é conhecida como segmento diluidor. Então, se a gente lê nos livros, em alguns livros, eles mencionam essa característica de segmento diluidor para o ramo ascendente. Por quê? Porque vai reabsorver muito soluto e o fluido vai ficar pouco concentrado, né? Então, eu estou diluindo. Se não acontecesse mais nada depois disso no néfron, a nossa urina ia ser sempre o quê? Diluída. Por isso que é segmento diluidor. Diluidor do fluido. Então, se não acontecesse mais nada aqui, se não tivesse túbulo distal e nenhum evento acontecesse lá, certamente a gente teria sempre a formação de uma urina em grandes volumes e aquela urina transparente, aquela urina bem diluidinha, bem transparente, bem cristalina, que a gente observa quando a gente tem uma ingestão alta de líquidos. Bom, o túbulo distal, ele também tem duas porções. Ele tem a porção inicial, que ela tem características parecidas com o ramo ascendente. E assim como a alça tem duas porções, né? Com características celulares diferentes, porque queira ou não é a transição, né? Não dá para de um ir por tipo uma célula mudar drasticamente para outra célula, vai tendo uma alteração da célula, né? Então aqui no início do túbulo distal a gente continua com essa característica de reabsorção de íons, né? As células continuam volumétricas com bastante mitocôndria, né? E sem aquaporinas, né? Então, a gente continua a diluição do filtrado. Então, tanto a alça ascendente quanto o início do túbulo distal, a gente são porções do néfron chamados de segmentos diluidores, tá? Então, característica parecida aí com o que a gente já viu na alça ascendente. Já a porção final do túbulo distal, junto com o ducto coletor, ela já tem uma alteração celular. E nessa região, né, então se a gente observar aqui numa ilustração do néfron, a gente tem a porçãozinha do distal e início do ducto coletor, né? Então, a gente observa aqui que a gente tem umas saídas aqui, né? Essas saídas aqui é onde outros ductos, né, outros túbulos distais e ductos coletores desembocam para formar os túbulos coletores, né? Então, aqui a gente tem os ductos desembocando em túbulos coletores que vão todos desembocar na pelve renal, né? Então, a gente vai ter na junção das unidades funcionais aqui até a gente desembocar na pelve renal o filtrado, que daí, nesse momento, quando a gente já está desembocando aqui os túbulos, né, nos túbulos coletores, a gente já tem a urina pronta, né? Nesse momento final aqui, a gente praticamente não tem alteração, né? Quando está aqui no finalzinho do túbulo, praticamente não tem mais alteração do filtrado e ele passa a se chamar urina, né? Então, aquilo que está ali vai embora, vai ser excretado. Então, nessa porção aqui, do túbulo distal, a gente tem dois tipos celulares, né? Acho que vocês já viram isso lá na histologia. Células principais e células intercaladas. As células principais, elas têm essa característica de reabsorver alguns íons, né? Mas, né, o sódio, cloreto e
secreção de potássio, mas especialmente aqui, a reabsorção de sódio com a secreção de potássio, isso é controlado pela aldosterona, né, que é um hormônio que é liberado mediante as situações em que houver necessidade. Então, a gente vai falar na próxima aula quais são os fatores que controlam a liberação da aldosterona, tá? Pelas adrenais. Então, a gente... essa liberação hormonal, ela é mediada por quimiorreceptores, né? Então, isso não acontece sempre igual. A gente tem alguma liberação basal, né? Toda a liberação hormonal, ela não é dificilmente ela é um fenômeno tudo ou nada, né? A gente tem atuação basal aí sendo liberada, mas a gente tem momentos de altos e baixos aí, onde a gente tem maior liberação ou menor liberação. E essas células também, elas podem ter aquaporinas. Então, por que elas podem ter aquaporinas? Porque essas aquaporinas dessa região aqui, ela é dependente do ADH. Então, o que o ADH faz? É o hormônio antidiurético, né? Então, se a gente está pensando numa antidiurese, ou seja, não formação de urina, né? A gente está fazendo o quê? Retirando a água desse filtrado e conservando água, tá? Então, essa conservação da água vai fazer o quê com o volume urinário? Diminui. Isso, exatamente, tá? Então, isso acontece, né? Então, essa região aqui, ela é dependente de alguns hormônios, né? Para poder exercer as suas ações. O que a gente falou até agora acontece, né? Então, todo filtrado que ele chega aqui nessa porção, o processo é sempre o mesmo. Obviamente que existem substâncias que podem intensificar esses processos, como a angiotensina 2. A angiotensina 2, quando ela está em altas concentrações, ela age em células do túbulo proximal, por exemplo, intensificando o processo de reabsorção de sódio, né? E algumas pessoas falam, inclusive, que a angiotensina 2 promove reabsorção de água. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque ela altera a reabsorção de sódio. E como a porção proximal do néfron tem aquaporina, a água vem por osmose seguindo o sódio. Então, a angiotensina 2, ela não mexe na reabsorção de água. Por quê? Porque a porção em que ela age na reabsorção de sódio tem aquaporina e a água vem por osmose. Então, aí a gente tem também as células intercaladas, né? Essas células intercaladas, ela tem grande importância no processo de secreção de íons H+, e isso é muito importante para manter o pH das células e para intensificar a excreção de H+, né? Então, isso dá um caráter ácido para a nossa urina. E também reabsorve potássio e bicarbonato. Então, de uma forma geral, aqui a gente observa, né, a característica aqui dessa célula da intercalada, onde ela excreta H+, independentemente do sódio. Quando a gente falou desse antiporte lá no túbulo proximal, esse antiporte era dependente de sódio. E aqui não. Ela é uma bomba ATPase, né? Independente do sódio. Então, eu tenho aqui a excreção, né? No caso, a secreção do H+ aqui para o fluido, de uma forma que depende do gasto de ATP, né? E independente do sódio. E isso dá força para essa excreção do H+, né? Então, essas células aí têm essa atividade e independe do sódio. Então, aqui a gente também observa uma outra bomba, né? A bomba o antiporte aqui é potássio H+, então a gente tem conservação de potássio nessa região, então como a gente viu aqui, a reabsorção de potássio. Essa reabsorção de potássio, ela pode ser mediada por essa bomba aqui. Então, aqui no caso, a gente tem um antiporte, potássio H+, né? E também a presença de muitas ATPases aqui, independentes de íons. Então, isso aí é uma característica importante das células intercaladas. Isso aqui acaba tendo
um efeito de conservação de potássio, né? E bicarbonato indiretamente, e a secreção, né, a excreção aumentada do H+, que a gente não precisa conservar íons H+. Bom, ducto coletor. Então, o ducto coletor, né, eles vão se unindo para formar os túbulos coletores. Então, nessa porção, é uma porção de processamento final. Aí eu até falei que aqui não tem mais, mas na verdade, quando a gente está aqui no ducto, a gente pode ter junção de outros ductos aqui, ilustrado aqui por essa entradinha. E ao final do ducto, quando entra e forma o túbulo coletor, que já tem um diâmetro maior, é onde não tem mais alteração, tá? Então, na porção final, a gente observa que a característica da célula levemente cuboide ainda, né? A gente tem a predominação de um único tipo celular, tá? Normalmente, esses ductos coletores, eles têm essa ação aqui, quanto mais medulares eles se encontram, né? Porque a gente tem diferentes perfis de reabsorção na dependência da localização desses néfrons na região do rim. Então, a gente tem a região mais cortical do rim, ela tem uma característica diferente daqueles néfrons que vão profundamente na região medular. Eu não entro nisso, porque senão acaba ficando muito complexo. Eu vou falar um pouquinho disso na próxima aula. Então, aqui, eu tenho o quê? Eu continuo tendo ação, a reabsorção de água, dependendo do ADH, tá? Então, eu tenho aqui ainda alguma reabsorção de cloreto de sódio, ureia, tá? Independentes de transportadores aí específicos, né? Secreção de H+, e reabsorção de bicarbonato, tá? E essa região aqui, ela continua a ser controlada por hormônio, no caso ADH. Essa região não tem mais receptor para aldosterona, porém continua com receptor para ADH. Então, basicamente, essa porção, ela vai refinar a formação da urina, conservando água ou excretando água. E aqui, a concentração da urina vai ser determinada pelo ADH. Então, a gente tem aí a influência hormonal para a formação final da urina, tá? Então, se a gente não tivesse essas ações hormonais nessas porções finais do néfron, a nossa urina seria igual, independente do consumo, né? E como a gente viu lá no comecinho da aula, o rim, ele é muito inteligente, né? Ele vai equilibrar a ingestão com a excreção. Se a gente ingere muito alguma coisa, a gente tem que excretar muito essa coisa. Senão ela vai acumular no nosso corpo. E o contrário é verdadeiro. Se a gente não ingere, a gente precisa conservar, senão a gente fica sem aquela substância. Então, esse refinamento na concentração da urina, ela é mediada na porção final do néfron, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Na nossa próxima aula, a Renal 4, a gente vai trabalhar muito esses conceitos de ação hormonal e os efeitos desses hormônios nessas regiões. Então, aqui, se a gente observar de uma forma bem resumida, a gente tem praticamente, né, terminando a extremidade da alça aqui, o nosso volume de fluido, ele passou para 10%, né? Então, a gente inicia um fluido aí, considerando ao longo do dia, né? 180 de filtrado, e nessa porção eu já tenho só 18, só sobra 18. E aí esse refinamento final, ele acontece aqui no túbulo distal, ducto coletor, tá? E aí depois que cai nos túbulos coletores, aí não se muda mais. Então, a extremidade, né, final do néfron, que é a parte final do ducto coletor, né? E o ducto, a parte final do túbulo distal, aqui, e o início do ducto coletor. A gente tem essa porção final do néfron aqui, que vai controlar o volume do fluido, né?
Então, se a gente... e com isso, a gente vai controlar tanto o volume quanto a osmolaridade, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma grande variação da osmolaridade do produto final, que é a urina, né? Quem que vai determinar essa concentração? Quem que é a substância que eu acabei de falar que é importante nessa concentração da osmolaridade? O EDH. Sim, principalmente, tá? A aldosterona tem algum papel também, mas o ADH é o principal. Então, se a gente tem muito ADH, o que vai acontecer com a osmolaridade do fluido? Muito ADH vai fazer o quê? Reabsorver. Que absorve mais água, então a osmolaridade aumenta. Isso. E aí, o que vai acontecer com a osmolaridade da urina? Ela fica mais concentrada. Isso, tá? Muito bem. Então, a gente tem aí, na presença de bastante ADH, o que acontece com a nossa urina? Ela fica muito concentrada aqui, próximo de 1.200 miliosmols, né? Eu acho super curioso, talvez não seja nem o momento de falar, mas é que se eu não falar, depois eu esqueço. Os camelos, né? Eles são os animais que têm a maior capacidade de concentração da urina, né? Então, eles conseguem passar muito tempo sem a ingestão de água, eles têm a maior capacidade, eles têm capacidade de conservação enorme. Então, eles passam aí dias aí sem urinar, né? E com isso, a urina deles vai para, se eu não me engano, 30 mil miliosmols. Porque eles são animais evolutivamente adaptados para viver sem água, né? Então, isso a gente não consegue. A gente consegue concentrar muita urina, mas ainda assim, concentrando muita urina, né, a gente urina, né? E a gente perde líquido. E se a gente não ingere de alguma forma, a gente não sobrevive, né? A gente não passa aí, um dia sem água, né? No caso, até tem aquele filme que eu já falei, talvez eu até tenha falado para vocês, o 180, 180 horas, como é que era, né? Que o cara prende o braço, não sei se vocês já assistiram. Alguém já assistiu esse filme? Eu sempre esqueço o nome. O cara só sobreviveu, ele foi fazer uma trilha e ele caiu numa fenda, numa pedra. Eu vou falar, talvez alguém lembre. 127 horas. Isso, 127 horas, não 180 horas. Eu sempre esqueço. E esse filme marcou muito, porque é impressionante, né? O cara fica preso lá e ele só sobrevive porque ele começa a beber a própria urina, né? Até que ele cria coragem de cortar o braço, a mão, sei lá como, e se soltar. Só assim que ele sobrevive. Então, é isso, né? A gente não tem essa capacidade do camelo. E eu vou explicar para vocês na próxima aula, né, no próximo conteúdo aí, que é Renal 4, como a gente tem essa capacidade de concentrar a urina. Quem que faz que a gente consiga concentrar essa urina nesse ponto? Então, a gente tem aí, né, um resumo. Então, até aqui, pessoal, na alça de Henle, a gente não muda, né? A gente sai aqui da cápsula com 300 miliosmols, no túbulo proximal continua com 300. Depois a gente tem a formação aí, fica cerca de 100, né? E aí, nessa porção final do néfron, né, é que a gente consegue equilibrar aí a concentração dessa urina, excretando mais volume, mais concentrado, menos concentrado, na dependência da liberação hormonal. Tudo bem? Todo esse transporte renal que a gente está falando, né, ele é saturável, né? O que é isso? Isso cai naquela pergunta que me fizeram, eu não lembro quem, gente, a minha memória é muito ruim, sobre a excreção da glicose, né? Então, a gente tem um limite, a gente tem um número de transportadores, né, renais aí, que dão conta de manter a fisiologia de transporte. Então, a gente tem um máximo de transporte de substrato, né? Que é aí cerca de, aqui é um número aí, uma ilustração, né? Então, cada substrato tem um limite de transporte. Então, eu consigo transportar aí 4 miligramas,
1 miligrama, sei lá, microgramas de uma substância. Por quê? Porque eu dependo de transportador. Uma vez que todos os meus transportadores estão ocupados, o que vai acontecer? Eu não vou transportar, certo? E aí, isso aí vai começar a aparecer na urina. Então, esse gráfico aqui, ele ilustra exatamente isso. Eu tenho um transporte máximo aqui, onde a hora que eu ocupar todos os meus transportadores, eu tenho saturação desses transportadores. E aí, o que acontece? Eu começo a ter, né, nesse momento, eu tenho, quando a concentração plasmática desse substrato excede a taxa de transporte desse substrato, vejam, 4 e 4. Vamos supor que eu estou falando da glicose, né? Eu estou aqui com uma glicose de 4, e aí, de repente, eu excedo isso para 8, né? Eu vou conseguir transportar os 8? Não, porque o meu máximo é 4. Isso não é infinito, né? Então, a partir desse ponto aqui, eu começo a ter o quê? Excreção urinária dessa substância, né? Que é exatamente o que acontece com os diabéticos, né? A gente começa a ter excreção de glicose. A glicose é para ir para a urina? Não, não é. Né? Mas quando a gente excede a concentração plasmática de glicose, ela vai aparecer na urina. Né? E isso acontece com outras substâncias também, tá? Então, é sempre importante lembrar que esse transporte aí, ele é saturado. Pessoal, tô vendo umas piscadinhas na luz, eu espero que não acabe a força, que aqui é cheio de acontecer isso. Bom, e aí, né, pessoal, falando disso, a gente falou dos processos aí de reabsorção e secreção ao longo das porções do néfron, né? E agora chega o momento que a gente tem a excreção, né? O que é a excreção? É quando a gente, de fato, vai eliminar aquele líquido formado final do organismo. Como que a gente elimina isso? Hein, pessoal? Como que a gente elimina? O que é isso? O que é esse líquido? A urina? A urina, né? Então, a excreção é a urina propriamente dita, né? Então, é o líquido no final do néfron, né? Ele é completamente diferente daquele líquido inicial que cai na cápsula, né? Então, se a gente pensar em processamento, né? É uma estação de tratamento de água, né? A gente recebe a água toda suja, vamos dizer assim, e essa água tá ali no final toda processada, né? O que desaparece desse filtrado? Desaparece glicose, desaparece aminoácidos, alguns metabólitos úteis, como a ureia, por exemplo. A ureia é um metabólito útil, né? E são substâncias que são reabsorvidas ao longo desse caminho, e ele vai estar rico em resíduos orgânicos, drogas, substâncias que vão ser excretadas. Por que estão mais concentrados? Mudou a concentração do início, no fim? Normalmente não, né? Mas a gente tem uma queda intensa do volume desse filtrado que está ali dentro do néfron, e aí a concentração dessas substâncias relativa vai ser maior. Então, eles estão mais concentrados, esse filtrado, esse fluido, ele está limpo de substâncias interessantes para o corpo e carregado de substâncias que não têm mais utilidade para o nosso corpo, né? Então, é nesse momento que eu vou ter a excreção urinária. Então, o que é excreção urinária? Eu trabalhei com esse conceito com vocês lá no começo da aula. Ela vai depender da filtração, né? A excreção de uma substância, ela depende da filtração, depende da reabsorção e depende da secreção. Então, eu vou ter aquele volume, né? O que vai ser a excreção? Considerando que eu tenho uma filtração de 10 e uma reabsorção de 9, 10 menos 1, né? Eu tenho quanto? 1, e eu tenho que somar aquilo que não caiu no filtrado, né? E que vai ser secretado adicionalmente ao longo do néfron, né? Então, eu tenho aí que a formação da urina não depende só da filtração e reabsorção, ela também depende da secreção. Então, eu tenho, vamos pensar num volume irrisório aí de 10, né? Eu tenho uma reabsorção importante aí de 9, né? Maior, mas vamos ilustrar aí. Então, 10 menos 9, 1.
E eu preciso acrescentar nesse volume final aqui aquelas substâncias ali que são secretadas. Então, vamos colocar que 0,1 é secretado. Qual que vai ser a minha excreção urinária? 10 menos 9, 1 mais o 0,1. Então, minha excreção urinária vai ser 1,1. Então, o que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês é que a urina, ela depende de todos os processos que acontecem ao longo do néfron, né? Isso não pode sair de mente, né? A gente, às vezes, pensa que urina, ela só depende da filtração e da reabsorção, né? E daí esquece da secreção. Então, ela é um produto que depende de vários processos que acontecem nos néfrons, né? E aí, a urina, né? Se a gente falar assim, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente avalia se um paciente tem problema nos rins? A excreção, ela não vai falar, né? Vamos supor, então eu pego a urina idoso, né? Como é que eu avalio a função do rim? Como que eu consigo avaliar a função do rim? É só pegar a urina e fazer um exame de urina. Se eu colocar lá, se eu detectar a concentração no exame de urina, vai refletir a função do rim? O que vocês acham? Eu não estou medindo nada na excreção, porque vejam, a excreção, ela depende da filtração, depende da reabsorção e depende da secreção. Então, se eu pegar uma substância aleatória e dosar na urina, eu não consigo ver função. Por quê? Porque a função do rim depende de filtração, depende de reabsorção e depende de secreção, né? Então, depende de vários processos, né? Então, a urina em si não me diz nada do funcionamento renal. Eu posso ter uma concentração maior porque eu estou ingerindo mais e não porque eu não estou reabsorvendo. Eu posso ter uma concentração menor porque eu não estou ingerindo e não porque não está filtrando. Vocês conseguem entender que a urina em si, como um exame de avaliação de função, não me fala se o rim está funcionando? Vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não? Alguém falou alguma coisa aí no chat, vamos lá. Sim, o pessoal tá acompanhando, beleza. Então, por que isso é importante? Por que a gente tem que pensar nisso? Então, porque quando a gente está falando, né, de rim, a gente fala de todas as funções. A gente tem filtração, reabsorção e secreção e a excreção. Então, esse é o trajeto da substância. Ele é filtrado, pode ou não ser reabsorvido, pode ou não ser secretado e, no fim, eu vou ter a formação da urina final, tá? E a medição de uma substância na urina não me diz se o rim está funcionando ou não. E a função renal, ela é importante, porque como é que eu consigo ver se uma pessoa está com o rim prejudicado? É importante ou não saber se o rim está funcionando na pessoa? Eu preciso saber. Por quê? Porque se o rim não está funcionando, eu preciso tomar uma atitude, né? Então, mais fácil uma hipertensão, porque eu meço, né, indiretamente eu faço a aferição da pressão arterial, eu consigo diagnosticar se a pessoa está com a pressão alta, está com a pressão baixa. O rim não, né? A gente tem a função, né, máxima, não tem uma hiperfunção renal, tá? A gente normalmente tem uma hipofunção renal. E como que a gente mede isso? A gente não consegue medir filtração, não dá para a gente ver volume de filtração, porque é um órgão, não tem como medir isso diretamente. Não tem como a gente medir processos de reabsorção para ver se isso está funcionando, nem secreção. E nem a excreção, porque ela não me diz tudo. Então, Então, como é que a gente vai fazer isso? Para isso, né, os pesquisadores, né, criaram, né, os pesquisadores médicos aí no passado, eles, considerando que a excreção não prediz o funcionamento do rim, porque eu posso ter uma excreção modulada na dependência da ingestão. Então, uma substância ali mais ou menos não me diz nada. E não tem como a gente medir os processos de filtração, absorção, secreção, individualmente. Então, foi criado um conceito de depuração. Então, eu acho muito, né, absurdo, né, como que as pessoas conseguem, né, chegar num raciocínio. Então, se vocês quiserem, lá no livro, conta toda a história
ele vai descrever passo a passo de todas as equações, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem sucinta, eu vou tentar explicar, tá? Porque o conceito de depuração é bem difícil de entender, né? E o conceito de avaliação de função renal pela depuração é complexo. Eu vou tentar resumir, vamos ver se vocês conseguem entender a lógica do que eles pensaram na época. Então, eles criaram essa nomenclatura de depuração, que na época ela significa uma forma não invasiva e indireta de mensurar a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque a taxa de filtração glomerular, na condição que eu vou colocar para vocês, ela pode refletir a função dos rins. É a única que daria para medir indiretamente a função do rim, porque não dá para medir reabsorção, porque reabsorção é algo que está ali e não vai mais, não vai embora, volta para o sangue. A secreção é algo que está no sangue e vai para o filtrado, então também não dá para medir. Então, uma forma de medir função, para ver se o rim está funcionando, é medir se a taxa de filtração glomerular está adequada, né? Só que, como que eu vou medir a taxa de filtração glomerular, que eu contei para vocês que normalmente ela é constante, 125 ml por minuto ou 180 litros por dia, se a pessoa pode variar o volume urinário. O volume urinário, ele não prediz a taxa de filtração glomerular. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu posso ter um volume urinário maior ou menor, mas eu vou continuar filtrando 180 litros por dia, né? Então, medir volume urinário não vai mensurar a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque ela sempre, se o rim está fisiologicamente funcionando, né, e ele está saudável, independente de eu beber 3 litros de água ou beber 1 litro de água, eu vou ter a formação ali de urina, de um volume urinário que varia muito, mas a filtração é sempre a mesma, né? O controle de formação de urina, ele depende da necessidade do corpo, né? E o processo de filtração, ele acontece sempre. A mudança de volume urinário, ela depende de hormônio. Então, medir volume urinário não é um preditor de filtração glomerular. Se vocês conseguem entender esse raciocínio meu, né? Como é que a gente mede a taxa de filtração glomerular? Não é só calculando o volume de urina, tá? Então, para medir isso, eles criaram esse termo depuração. O que é isso? É uma técnica que permite avaliar a função renal, usando apenas a análise da urina e do sangue. Então, como que funciona isso? Qual que é essa lógica? Qual que é essa teoria? O clearance, esse termo depuração, que do inglês é chamado de clearance, é a taxa de qual um soluto desaparece do corpo, ou por excreção ou por metabolização. Então, eu pego um volume de sangue, tá? Quanto tempo leva para eu limpar esse sangue daquela substância? Então, vamos supor, eu tomei uma dipirona. Essa dipirona está lá diluída no meu sangue, certo? Porque ela é absorvida no meu trato gastrointestinal e ela está no sangue. O clearance é o tempo que eu levo para limpar um certo volume de sangue daquela substância. Isso vai indiretamente mensurar a taxa de filtração, porque o sangue é filtrado e limpa a dipirona, mas não limpa tudo. Então, ele vai medir o tempo e o volume que limpa naquele tempo. Então, vamos mostrar aqui de uma forma de equação. Então, a equação é o quê? A taxa da excreção da substância dividida pela concentração plasmática dessa substância. Então, é o volume do plasma limpo da substância por unidade do tempo. Então, eu tenho uma concentração, essa substância eu tenho aí a excreção, o volume de plasma, ele é limpo dessa substância por unidade do tempo. Então, aqui, eu tenho concentração em miligrama por minuto, né? E eu tenho concentração plasmática miligrama por ml. Então, eu tenho aqui, eu corto miligrama daqui, corto uma miligrama daqui, eu vou ter um resultado aí
em minutos, ml por minuto, tá? Então, como que eu avalio? 100 ml por minuto. Então, a depuração, ela é avaliada em ml por minuto. Então, é uma previsão matemática que avalia indiretamente a função do rim. Então, calma que a gente vai devagar com isso. Então, para a gente entender a depuração e a excreção, a gente precisa entender para a gente entender completamente a depuração, é importante a gente associar e ver a relação da depuração com a excreção. Então, eu vou exemplificar para vocês aqui esse processo que eu estou falando com 3 drogas diferentes, tá? Com 3 substâncias solutos diferentes. Então, a primeira delas é a glicose. Então, como que é a depuração da glicose? É o volume da glicose, certo? Que é o volume de sangue que é limpo de glicose por minuto, tá? Então, só que o que acontece aqui? Eu tenho um volume de sangue passando aqui, e aí, nesse momento de filtração, eu tenho aqui uma concentração de moléculas de glicose. Nesse filtrado inicial, eu tenho uma filtração de 100 ml, tá? Por minuto, contendo 4 glicoses. Então, em 1 minuto, eu tenho nesse filtrado 4 glicoses, tá? Mas o que acontece com a glicose? Ela é completamente reabsorvida, tá? Então, como que acontece? Depois, o que acontece com essa glicose? Esses 4 glicoses que tinha em 100 ml em 1 minuto de taxa de filtração, o que aconteceu com ela? Voltou para o sangue, certo? Então, o que acontece com a glicose? Ela aparece na urina, fisiologicamente falando? Não. Não aparece. Então, qual que é a depuração da glicose? 0 ml por minuto. Por quê? Porque a depuração é o quê? O volume de sangue limpo de substância por unidade do tempo. Então, eu consigo limpar o meu sangue de glicose? Não, porque a glicose não vai para a urina. Eu não excreto a glicose. Então, nesse caso aqui, a depuração da glicose é diferente da excreção dela. Por quê? Porque eu não tenho excreção de glicose. Então, eu não tenho depuração, certo? Porque ela volta para o sangue. Então, voltando, qual que é o conceito de depuração? É volume de sangue limpo de uma substância por unidade de tempo, tá? Então, considerando uma filtração de 100 aqui, e 4 moléculas de glicose nesse 100, e eu tenho reabsorção completa dessa glicose, porque essa glicose, 100% dela filtrada, ela volta, eu nunca limpo o meu sangue da glicose. Vocês conseguem fazer esse raciocínio? Professora, então, diabéticos, a depuração é alta de glicose? Na verdade, o que acontece no caso do diabético, eu tenho saturação de transportador, né? Então, indiretamente, eu não tenho depuração, porque o que acontece? Eu tenho glicose aqui, sendo excretada, mas essa glicose está demais aqui, tá? Então, eu tenho uma depuração de glicose, exatamente. Mas isso não reflete que eu estou limpando meu sangue de glicose. Na verdade, eu não estou conseguindo limpar, eu não estou tendo depuração de glicose, não é 0, porque essa glicose não consegue voltar. Vocês conseguem enxergar isso? No caso do diabético, eu tenho excesso de glicose aqui. E aí, eu não estou limpando o sangue da glicose, ela está indo embora aqui porque ela não consegue voltar, certo? Vocês conseguem ver isso? Sim. Tá? Então, de novo, dá para medir filtração glomerular com a glicose? Não. Dá, porque se não tiver acontecendo a filtração glomerular adequada, e não, obviamente não for um paciente diabético, vai ter glicose na urina.
Tá, e vamos pensar se a gente tiver uma deficiência genética de transportador de glicose, que isso pode acontecer. O paciente tem excreção de glicose, mas não é um diabético. Não dá, então. Não dá. Então, assim, a gente tem que pensar que para a gente medir, para a taxa de filtração glomerular ser medida através da excreção, essa substância aqui não é a melhor, certo? Porque a gente vai dosar na urina, ela nunca vai estar lá. Eu consigo medir volume de filtração se eu meço alguma coisa na urina e ela não aparece na urina? Percebam que para eu medir função do rim, tem que ser algo que eu consiga medir. A glicose, teoricamente, se a pessoa tem diabetes, vai aparecer. Se a pessoa não tem diabetes, não vai aparecer. Se a pessoa tem uma deficiência genética no transportador, vai aparecer, mas não tem diabetes. Eu estou medindo função de rim? Se eu consigo medir? Vocês acham que a glicose é uma substância boa para medir função de rim? Não. Não. Ela tem muitos senões aí. Se for diabético, se for deficiência genética, se for uma pessoa normal, ela não aparece aqui. Então, não dá para medir nitidamente. Vamos dar outros exemplos. Eu tenho aqui um exemplo da ureia, tá? Então, o que acontece com a ureia? A ureia, ela entra aqui na mesma... Sempre o exemplo aqui do livro, ele está colocando 4 moléculas aí só para vocês conseguirem raciocinar de uma forma mais simples, tá? A ureia, como eu falei para vocês, ela sofre uma reabsorção, né? Cerca de 50% da ureia, que é filtrada, ela volta para o sangue, né? A gente tem aí uma reabsorção de cerca de 50%. Então, quanto que é a depuração da ureia? Percebam, é o volume limpo por minuto. Se eu tenho 4 moléculas aqui, certo? Em 100 ml, e eu tirei 2 ureias, para eu estar na mesma concentração, eu tenho quanto aqui? 50% da ureia está excretada. Então, eu tenho 2 ureias excretadas por minuto, uma depuração de 50. Então, o que é? Se eu tinha 4 moléculas em 100 e passo a ter agora 2 moléculas, o volume de depuração é 50. A depuração dela é 50 ml por minuto. Em cada minuto, eu limpo 50 ml. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Eu tinha 4 em 100, né? Depois, eu tirei 2. Se eu dividir essas 4 nesses 100 ml, eu tenho ali que 2 ainda ficaram. E aquele resto de volume ali de 50 já não tem mais molécula. Então, no minuto, eu tenho uma depuração de 50 ml por minuto. Vocês conseguiram enxergar isso aqui? Então, aqui, eu tenho uma depuração de 0. Eu nunca limpo o sangue de glicose, tá? Em situações normais. E a ureia? Como eu consegui recolher 2, certo? Eu tenho que em cada minuto eu limpo 50 ml do meu sangue de ureia. Não sei se vocês conseguiram entender esse raciocínio aqui. Sim? Sim. Sim? Beleza. Aqui é um outro exemplo. A gente tem a depuração de penicilina. Esse é um exemplo muito importante para mostrar a importância do processo de secreção. Eu tenho aqui 4 penicilinas sendo filtrada, né? Só que a penicilina sofre secreção, né, ao longo do néfron. E aí, no fim das contas, eu tenho uma maior quantidade de penicilina sendo excretada. Então, eu tenho as 4, certo? Que já vieram na filtração, e o meu organismo joga mais 2 para baixo, né? Então, eu vou ter aí 6 penicilinas sendo excretadas em cada minuto. Então, eu tenho que a depuração da minha penicilina, né? O meu corpo limpa, qual que é o volume
que limpa por minuto. É 150, né? Eu não tenho mais os 100 ml. Eu tenho uma filtração de 100 ml por minuto, mas por conta desse processo adicional, a depuração da penicilina é mais eficiente. Veja, então, aqui eu tenho uma depuração de 0, não é eficiente, meu corpo não limpa glicose, né? Então, se a gente tem uma taxa de filtração de 100, a depuração é 0, essa depuração não vai refletir a filtração, certo? Aqui eu tenho uma substância que sofre reabsorção parcial. Então, eu tenho uma filtração de 100, é o que cai no filtrado, mas no fim das contas, como 50% é reabsorvido, a minha depuração é de 50. Se a minha depuração é de 50, a minha filtração de 100, eu não consigo prever a filtração com uma molécula que sofre reabsorção, né? Então, percebam onde a gente vai chegar com esse raciocínio. Aqui é uma outra substância. Eu tenho a filtração de 100, contendo 4 moléculas nessa filtração, mas ela não sofre reabsorção, mas ela sofre secreção. E aí a depuração dela é de 150. A depuração dela é maior do que a filtração. Então, a gente tem 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo, eu tenho filtração sempre de 100, né? Aqui nesse exemplo ilustrativo, depuração 0. No segundo exemplo, a filtração 100, mais depuração de 50. E no terceiro exemplo, uma depuração maior que a filtração. O exemplo dessas 3 substâncias, vocês acham que dá para medir a filtração glomerular dosando essas substâncias na urina? Não. Não. Certo? Para a gente conseguir avaliar a filtração glomerular, o que vocês acham que precisa acontecer? Tem que ser um metabólito que ele é 100% eliminado sem ser reabsorvido. Muito bem. Além de não ser reabsorvido, não pode ser Secretado também. secretado. Muito bem. Então, eu ilustro aqui para vocês. Ele tem que ser filtrado e ser excretado e não pode ser nem reabsorvido e nem secretado. E aí, quando eu dosar essa substância na urina, ela vai ser uma forma de medir indiretamente a minha filtração glomerular. Será que vocês conseguiram entender? Então, isso vai... essa depuração, a depuração dessa substância, ela vai me dizer o quanto de filtração está acontecendo. Mas a substância tem que ser assim. Ela não pode ser reabsorvida e nem pode ser secretada. Então, aqui, esses 3 exemplos ilustram aqui o conceito de depuração, que é volume limpo de substância. No caso, a gente não limpa o nosso corpo de glicose, tá? Porque toda a glicose que cai aqui é reabsorvida. No segundo exemplo, a gente limpa o corpo de 50%. Então, a depuração da ureia é 50%, né? Por quê? Porque metade é reabsorvido. Então, como a gente pode encontrar ureia na urina, mas a gente não consegue medir a filtração. Porque o que eu preciso? Eu preciso de um número de filtração. Eu preciso calcular o TGF da pessoa para ver se ele está no 180 que eu falei para vocês no começo da aula. É isso que eu preciso. E como que eu meço isso? Eu tenho que dosar a substância na urina. Tá? Então, eu tenho que medir na pessoa. Não tem como eu enfiar uma sonda no rim da pessoa e medir isso. Eu tenho que pegar e avaliar. Eu tenho que dosar isso na urina, tá? Em relação à concentração plasmática. Eu tenho que traçar esse comparativo para conseguir calcular. Então, eu tenho aqui, a substância tem que passar reto, tá? Essa substância tem que passar reto. E aí, eu dosando essa substância no meu xixi, né? Eu consigo prever o volume. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu consigo, daí, nesse caso aqui, prever a filtração. Por quê? Eu vou falar se a pessoa tem deficiência ou não da função renal quando a minha taxa de filtração está alterada. Se eu tenho menos néfrons trabalhando, a capacidade não vai ser uma taxa de filtração pontual, porque quando a gente fala de taxa de filtração glomerular,
é do rim, tá? De todos os néfrons junto. Então, um rim só, ele não está afetado. Mas quando eu trabalho no conceito de totalidade do meu rim, eu não vou mais dar conta de fazer aquela filtração de 180, tá? Então, a substância para a gente avaliar a depuração, ela tem que ser uma substância onde a carga filtrada é igual à carga excretada. Aí sim, a depuração dessa substância pode prever a taxa de filtração glomerular. Então, o exemplo que o livro nos fornece, que é o melhor exemplo, é a inulina. Então, a substância inulina é, de fato, uma substância que cai no filtrado e não acontece mais nada com ela. Ela vai lá até o final, 100% dela é excretada. Então, o que eu tenho a depuração? A depuração dela, 100 ml é limpo. Ó aqui, ó, a caixinha do limpeza, tá? Eu tenho 100 ml de sangue limpo de inulina por unidade de tempo, por minuto. Então, eu tenho que depuração é 100 ml por minuto, tá? Vocês conseguem entender isso? Conseguiram? Quer que eu volte? Não? Mas a gente avalia a depuração da inulina quando a gente fala em, o paciente está avaliando função renal. O que vocês já ouviram falar? Creatinina? Isso, muito bem. É a creatinina. Então, por que não é inulina? A inulina é uma substância exógena, né? Então, eu teria que administrar a inulina no corpo da pessoa e aí medir, né? Mas a gente tem uma substância que é chamada de creatinina, que é um produto de degradação da creatina muscular, que ele tem um comportamento semelhante ao comportamento da inulina, ou seja, ela vai ser filtrada, aquilo que é filtrado é excretado, tá? Então, é semelhante ao comportamento da inulina. A gente tem um pouco de secreção de creatinina, mas isso é a substância que mais aproxima a depuração à taxa de filtração glomerular, tá? Então, a gente usa a creatinina. Então, a gente dosa, como é que a gente avalia a função renal? Simplesmente dosa creatinina na urina? A gente consegue fazer isso? Não dá, tá? Não dá. Por quê? Porque a gente tem variação no volume urinário, né? Então, como é que a gente faz um exame de creatina? É o aumento no sangue, não é? Da substância. Isso, a gente tem que dosar não só na excreção, mas no sangue. Por quê? Porque se ela estiver ficando concentrada no sangue, então como é que normalmente faz? O médico pede um exame de sangue. Se a creatinina está aumentada no sangue, tá? É um sinal de alerta. Creatinina está aumentada no sangue, o que está acontecendo? Não está sendo filtrada, certo? Porque quando ela é filtrada, ela é excretada. Vocês concordam comigo? Então, está sobrando creatinina no corpo da pessoa. Isso tem um motivo, né? Provavelmente, essa pessoa está com insuficiência renal, né? E aí, como que a gente avalia o valor? Né? Porque existe variação de pessoa para pessoa. Não existe um número. Porque eu posso ter um excesso de creatinina porque eu estou fazendo uma suplementação com creatinina. E não porque eu estou com insuficiência renal. Né? Porque eu estou ingerindo muitas substâncias creatinina, ou, por exemplo, eu estou tendo uma atividade muscular muito intensa, gerando muita creatinina. Então, a creatinina aumentada no sangue é um sinal de alerta. Mas a avaliação da função renal é necessário fazer o clearance renal, medida de depuração. E como é que a gente faz medida de depuração? A gente precisa saber a taxa de excreção, né, em relação à concentração plasmática. Então, como que a gente faz isso? A gente vai avaliar a concentração da urina no fluxo urinário.
Então, eu vou coletar urina 24 horas, tá? Então, o exame de clearance, eu vou coletar urina 24 horas. Como que é isso? Coletar urina. Eu vou colocar toda a minha urina numa PET, 2 litros. E aí, a pessoa vai ter o volume urinário final daquele dia, né? E a concentração da creatinina naquele volume final de 24 horas, né? E aí ele vai traçar uma relação dessa concentração na urina com esse volume em relação à concentração plasmática, tá? E aí eu vou ter o valor de depuração. E aí existe um valor, tem valor, né? O nosso normal, 125. Aí, por exemplo, se eu tenho uma taxa de excreção, uma concentração plasmática maior do que a concentração na urina, eu tenho essa relação aqui diminuída em relação ao normal. E o contrário é verdadeiro, mas dificilmente vai ter uma depuração aumentada, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma depuração máxima ali de 125 ml por minuto, né? E aí, uma pessoa que tem uma insuficiência renal, ela vai estar concentrando a creatinina no sangue, então esse valor aqui vai estar aumentado, né? E o valor aumentado no denominador vai diminuir a minha depuração, tá? Então, eu vou ter aí uma função renal reduzida. Aí tem tabelas, né? Se vocês digitarem na internet, tem tabelas até de 125 a 110, de 110 a 100, eu não olhei para falar para vocês agora nesse momento. Mas uma vez que um paciente detecta uma creatinina aumentada no sangue, o médico vai solicitar um exame de clearance renal. E o clearance renal é feito dessa forma. Eu vou pegar a urina 24 horas, calcular o volume dessa urina, concentração de creatinina nessa urina e ver a relação da concentração na urina com a concentração no sangue. E só assim eu consigo ter uma ideia exata de taxa de filtração glomerular, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, é a concentração. Por que eu vou coletar a urina, a concentração da urina, volume da urina e a concentração do plasma? O destrinchamento dessa equação está no livro, tá? Eu não julgo que nesse momento eu preciso explicar. Eu quero que vocês entendam o contexto geral. Por que da creatinina? Por que ela mede função renal, tá? Vocês conseguem entender? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar no chat? Professora, mas no caso não poderia, por exemplo, ter um pico de creatinina em um dia, mas nos outros dias estarem normais, assim, tipo, aí o exame daria... seria impossibilidade de verificar isso no exame? Muito difícil, porque quando você dosa, se tá com um pico de creatinina no sangue e seu rim tá funcionando normal, essa excreção vai estar ok, entendeu? Então, se você tem um pico de creatinina por algum motivo e o seu rim tá funcionando, esse pico vai acontecer na urina também. E aí a relação de uma concentração da urina com o sangue não vai dar alterada, entendeu? Essa relação, ela só vai dar alterada se a filtração não estiver funcionando. Então, é o que você falou. O pico de creatinina, ele pode acontecer, vamos supor, eu faço um exame de sangue e bem naquele dia eu suplementei com creatinina, fui para academia, blá, 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 e eu dei um pico de creatinina. Isso significa que eu estou com insuficiência? Não, isso não significa. Para isso, eu faço clearance. Se meu rim estiver funcionando, ao mesmo tempo que eu tenho creatinina aumentada no sangue, uma hora essa creatinina vai sair. Por quê? Porque ela não sofre reabsorção. Toda a creatinina que cair no filtrado vai ser excretada. Então, essa creatinina alta no sangue vai ser dosada lá na urina também. E aí, a depuração dela vai estar normal. Certo? A taxa de filtração glomerular vai estar dentro do normal. Então, a concentração, tanto na urina quanto no plasma sanguíneo, sempre tem que estar mais ou menos pareado, né? Se o rim estiver funcionando, sim. Tá? Se estiver divergente é porque tem problema renal, então. Não. Né? Então, Não? é por isso que eu falo que a detecção da creatinina pontual no sangue não mede função renal.
Para eu avaliar a função renal, eu preciso dosar a urina 24 horas. Aí eu vou ver a concentração da creatinina nessa urina. Então, se eu não tiver problema renal, eu tô com a creatinina aumentada no sangue, ela vai estar aumentada na minha urina. E aí, uma coisa compensa a outra, ela está sendo toda excretada. Tá? Então, porque a excreção dela é toda renal, ela vai estar aumentada, ela vai estar sendo excretada. Agora, se um paciente deu creatinina alta e vai avaliar a função renal, essa creatinina está acumulando no sangue, como que eu meço? Eu vou ver a concentração dela na urina e no sangue. Se essa relação aí de urina e sangue estiver afetada, significa que tô retendo creatinina. Por quê? Porque eu não tô filtrando. Ela não tá caindo no filtrado. Porque uma vez que ela cai no filtrado, ela vai ser excretada. Se ela não tá caindo no filtrado, eu tô tendo diminuição de néfrons funcionais. E aí eu tô tendo perda de função renal. Tá? Porque a função renal é como um todo. Eu não meço um néfron, eu tenho milhões de néfrons. Então, quando que eu vou estar afetando a função do meu rim? Quando eu tenho dano de mais de 75% do meu tecido renal saudável, tá? Lembrando que, ai, nossa, mas isso nunca vai acontecer. Não, isso acontece, tá? Isso acontece, isso pode acontecer, inclusive quando um paciente tem uma hemorragia grave, tá? Mais alguma dúvida? Então, assim, na verdade, tudo isso que eu falei, eu sei que é um conceito difícil de entender, mas tudo isso que eu falei é para mostrar como a gente avalia a função do rim, né? O único fator que dá para ser medido para ver se os néfrons estão funcionais é medindo a taxa de filtração, e a gente só consegue medir taxa de filtração dosando uma substância que é filtrada, mas não sofre nenhum processo ao longo do néfron. Uma vez filtrada, ela é excretada. Então, eu consigo relacionar filtração com depuração. E aí, essa substância, eu medi na urina e medi no sangue, eu consigo calcular a minha taxa de filtração glomerular, e isso sim vai ser um indicativo de função renal. Então, é isso que a gente avalia numa função renal, tá? O paciente que tem insuficiência renal vai ter o clearance renal afetado. Pode ser 80, né? Pode ser 85, 90, ele tá ali com a taxa de filtração afetada. Tudo bem? Então, é assim, mais uma linha geral, se vocês forem para o livro, ela vai destrinchar toda essa equação aqui, que eu não vejo grandes sentidos de, sei lá, talvez quem goste pode ir lá, que vocês vão entender mais claramente como que chega em depuração a partir dessa equação, tá? Mas, basicamente, depuração é o volume de plasma limpo de uma substância. É que, na verdade, quando a gente fala em limpeza, a gente pensaria em concentração, né? Então, pelo menos para mim, fica mais claro pensar assim, quantas moléculas eu tiro do sangue, né? Quando a gente olha aquelas figurinhas, eu tiro 2 moléculas. Mas a depuração não é em concentração, é em volume limpo. Isso que é tão confuso na depuração. Então, qual que é o volume que eu consegui limpar daquela substância num minuto? É 100? É 50? É 0? No caso da glicose é 0, porque eu nunca limpo meu sangue de glicose. No caso de uma droga, aí cada droga tem um manejo, né? A penicilina, eu consigo limpar 150 ml por minuto, né? O quê? 150 ml de sangue não tem mais penicilina naquele minuto. Obviamente que isso é um valor empírico, porque eu não consigo ter um quadradinho de sangue limpo. Isso vai se diluir. Então, é um conceito... É por isso que eu falo, muito louco, as pessoas que idealizaram isso e chegaram nesse valor absoluto tão usado hoje em dia, né? Então, não sei se ficou claro aí para vocês. Sim? Cri, cri, cri. Ninguém falou nada? Bom, para finalizarmos, né, a excreção, eu vou falar brevemente aí do reflexo de micção e explicar como ele acontece, né? Então, o filtrado, né, quando ele deixa os ductos coletores medulares e caem aí nos túbulos coletores e daí desembocam em cálices menores, né, que são, a gente pode observar aqui nessa figura, num corte transversal,
do rim, né? A gente cai nos cálices menores, né? E ele, uma vez que caiu aqui nos cálices, eu não tenho mais alteração. Então, é o que eu falei, no final, quando junta vários ductos em túbulos, eu já não tenho mais alteração, né? E aí os túbulos que juntam, que coletam material, produto de vários néfrons juntos, né? Que a gente vê aqui, vários caindo juntos. Naquele vídeo que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês no início da aula, ele mostra bem isso. Aí eu já não tenho mais alteração, aí já é urina, né? Não vai ser mais modificado. E aí ele vai fluir para pelve renal, ureter. Então, toda essa estrutura aqui de túbulos e cálices aqui eu já não tenho mais, já é xixi, tá? E aí vai para o ureter, e do ureter ele vai abastecer a bexiga, né? Então, todo esse filtrado, esse processo não para, né? Não tem, tá seco, agora começa. A bexiga tá sempre em enchimento, né? Um órgão oco, revestido por musculatura lisa, que está sempre em enchimento. Vocês viram isso lá no tecido cardiovascular, né? O coração, ele tem um dos estados dele da contração, ele está em enchimento, ele está relaxado em enchimento. A bexiga é um órgão que está sempre em enchimento, tá? Então, uma vez que a bexiga atinge um volume máximo, ela tem que ser esvaziada para continuar o processo de enchimento, tá? Então, isso é chamado de micção. Então, o que é a micção? É o esvaziamento dessa bexiga. Então, vamos explicar para vocês como isso acontece. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece normalmente, tá? Num reflexo de micção. Porque o que é reflexo? Eu falei lá na aula de sistema sensorial. É um movimento resultado de uma ação sensorial. Então, a micção, eu estou falando da micção lá no bebezinho, no início da nossa vida, tá? Então, a gente tem aqui, eu já vou explicar por quê. A gente tem a bexiga aqui em enchimento, né? No estado relaxado. Por que ela fica enchendo? Porque a gente tem um músculo aqui, o esfíncter, que ele sempre está no seu grau de contração. Então, ele é de musculatura lisa e ele tem uma contração permanente aqui, né? Como todos os esfíncteres. Para ele abrir o esfíncter, eu tenho que inibir a contração dele. E aí, por isso que ela fica enchendo, né? Vamos dizer assim, aqui tem uma rolinha. E aí, eu tenho dois esfíncteres. Eu tenho um esfíncter interno, que está fechando a saída da bexiga, formada de musculatura lisa, em contração, e tenho o esfíncter externo, que é revestido de musculatura esquelética, né? Então, o que eu tenho aqui? Esse esfíncter externo, ele também fica contraído permanentemente, né? Então, como é que eu mantenho essa contração? Eu tenho um neurônio motor, porque eu estou falando de musculatura esquelética, tá? Esse neurônio motor, ele tem uma descarga tônica, ou seja, ele permanece esse esfíncter fechado, tá? Então, isso é vindo de sinais superiores e mantém esse esfíncter contraído, e esse aqui está sempre contraído, por se tratar de um esfíncter. E aí, o que acontece no processo de micção normal? Eu tenho na parede desse órgão oco, né, recoberto de musculatura lisa, receptores de estiramento. Então, eu tenho aqui uma informação sensorial. Quando a bexiga estufa, né, quando ela está no seu máximo, não necessariamente num grau máximo, porque a gente começa a ter estiramento quando ela está enchendo, mas não na sua capacidade máxima, tá? Quando a gente atinge a capacidade máxima da urina, que a gente só consegue isso no adulto, a gente também tem ação de nociceptores, né? Começa a ter informação nociva também, porque começa a estirar demais e é quando a gente tem dor na bexiga. Não sei se vocês já sentiram isso, provavelmente todo mundo já sentiu.
Porque provavelmente todo mundo já segurou xixi até a última gota, né? Então, a gente tem lá uma informação, né? E como é que acontece? A gente tem uma informação aqui sensorial avisando que deu uma esticadinha nessa musculatura. Essa informação faz o que lá na nossa medula? Porque por isso que é um reflexo, tá? Eu vou ativar uma inervação parasimpática aqui. Essa inervação parasimpática libera acetilcolina, que age nos receptores muscarínicos, tá? Gerando contração dessa musculatura lisa, certo? A contração dessa musculatura lisa empurra o volume para a região inferior, tá? Então, eu tenho a informação aqui empurrando, e esse esfíncter interno, ele sofre uma pressão, e aí eu tenho um relaxamento desse esfíncter, tá? Na pressão aí da contração do volume. Então, o esfíncter, ele abre, o esfíncter interno abre passivamente pela pressão vinda desse volume urinário. E aí, simultaneamente, esse neurônio sensorial faz sinapse também com o neurônio motor, que está contraindo, né? Aquela contração tônica, ela é inibida. Então, eu tenho a informação, o neurônio sensorial, ele faz sinapse ativando a inervação parasimpática e inibe a ativação do neurônio motor. Então, quando eu bloqueio a liberação de acetilcolina aqui por esse neurônio motor, o que acontece com o esfíncter externo? Também relaxa, né? E isso é um reflexo, vejam. Esticou a bexiga, eu ativo esse aqui contrai, empurra o volume, abre o esfíncter interno, tá? E simultaneamente eu bloqueio o neurônio motor e relaxa. Isso aqui acontece no bebezinho, tá? O bebezinho, ele não para de fazer xixi, porque ao pouco que estira essa musculatura aqui da bexiga, eu tenho esse fenômeno, esse reflexo acontecendo. Isso independente de centros superiores. Vejam que esse é um reflexo medular, tá? Que acontece lá na medula. Tudo bem? Conseguem ver isso? Alguém não entendeu aqui? Bom, então o que acontece? Eu achei que tinha. Bom, esqueci de pôr aqui no slide. Depois eu acrescento para vocês e salvo de novo. O que acontece no... Deixa eu ver se tem aqui no livro, peraí. Aqui. O que acontece, pessoal? Quando a gente aprende. A nossa consciência, né? Conforme a gente desenvolve, a gente tem informação sensorial que informam o sistema nervoso central. Então, com o desenvolvimento da criança, a gente passa a ter informação do grau de estiramento, que é aquilo que a gente pensa assim, eu quero fazer xixi, é só um pouquinho, vai passar, certo? Então, eu consigo, eu desenvolvo essa capacidade de perceber o grau de estiramento dessa bexiga. Então, essa informação, ela vai para o sistema nervoso central. Então, eu tenho aqui essa informação fazendo essa sinapse, mas eu tenho informação indo também para o sistema nervoso central em estruturas encefálicas. E aí, eu tenho o controle desse reflexo. Como, pessoal? Eu estou falando de musculatura esquelética, né? Então, a gente tem o controle voluntário. Então, o que a gente faz? A gente consegue, comandos superiores, impedir esse reflexo aqui. Então, conscientemente, a gente passa a inibir. Então, eu tenho a informação aqui de estiramento, vai para a percepção nossa, a gente
percebe que ainda dá para aguentar ou não pode urinar. Então, a gente tem não permite essa ativação simpática aqui, tá? Principalmente, a gente não desliga essa carga tônica, a gente permanece com o esfíncter externo contraído, tá? E aí, o que acontece? A gente não urina. Então, a gente tem a capacidade, com o desenvolvimento, né, do adulto, de facilitar ou inibir o reflexo. Então, a gente tem a informação sensorial da capacidade dessa bexiga e a gente consegue ver se a nossa bexiga tá cheia ou nem tanto, ou a minha bexiga não tá tão cheia, mas eu já tô no banheiro, eu vou aproveitar, e aí eu vou facilitar. Então, como é que eu faço a urina? Como é que eu faço o processo de micção? Eu seguro, né? Então, nesse eu seguro, eu estou impedindo que isso aconteça. Eu estou inibindo a ativação parasimpática e continuando ativando esse neurônio motor do esfíncter. E aí eu vou ao banheiro, voluntariamente eu facilito o processo, né, de reflexo. Eu inibo, né, conscientemente a contração do esfíncter, certo? E eu facilito a ativação parasimpática. Então, eu vou lá no banheiro e consigo fazer esse processo. E aí, nesse momento, eu tenho a contração da bexiga e o relaxamento, né? O volume aqui estimula a abertura do esfíncter interno. E aí, com a bexiga, né, conscientemente, o esfíncter relaxado, eu faço a micção, tá? Então, inclusive, tem uma série de estruturas que podem interferir nesse processo, tá? Então, existem pessoas que têm a síndrome da bexiga tímida, uma coisa assim. Então, tem pessoas que, quando estão em banheiro público, por exemplo, não tem banheiro, vai no mato, não consegue fazer. Por quê? Porque tem a influência de centros emocionais e de outros centros encefálicos superiores que acabam interferindo nessa facilitação. E aí tem gente que não consegue facilitar esse processo em algumas situações, tá? Então, a gente tem centros que podem interferir. Tem gente que não sofre essa influência, mas tem pessoas que acabam tendo essa influência aí sim, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, então aqui a gente termina o capítulo 19, tá? Aqui na página 613. Deixa eu voltar aqui. Aí a Camille fez uma pergunta aqui. Nossa, faz tempo, hein, Camille? Eu respondi essa dúvida sua? No caso do quê? Cálculo renal? O que cálculo você está falando? Então, na verdade, o cálculo renal é até interessante. Não, na verdade, não. A gente precisa de ultrassom para detectar cálculo, até onde eu sei. Porque, na verdade, o cálculo é o quê? A pessoa, ela tem a capacidade, aí tem alteração em algum processo e tem a facilidade de formar sais na combinação desses íons aí do filtrado. E aí forma pedras de sal, entendeu? E aí, dependendo do lugar que essas pedras de sal, se elas forem pequenas, elas conseguem seguir livremente. Se elas se formam a ponto de ficar muito grande, elas podem entupir algum sistema ali. E aí, mas até onde eu sei, a gente não calcula cálculo em exame de urina, não. Acho que tem que fazer ultrassom. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que no exame de urina não dá para detectar. A não ser, se alguém tiver cálculo aí, pode ajudar a gente, porque é muito complexo. Eu não sei se sai. Eu acho que quando as pedras são pequenas, talvez até são expelidas na urina, né?
Agora, ela tem que ter um tamanho suficiente para passar em todo o trajeto. Aí, talvez, acho que talvez até dá para detectar, né, no exame, mas eu não sei dizer não, Camille. Posso até dar uma perguntada. Isso eu sei, que quando a pessoa tem muito cálculo, ela expele alguns fragmentos, né? E aí quando a pessoa está expelindo as pedras, né, vamos dizer assim, ela tem muita dor, dependendo do tamanho que eles têm. Mas aí é um alívio para a pessoa. Agora, quando a pessoa não consegue expelir, aí a dor é muito grande, né? A dor de cálculo. Eu tinha um aluno de doutorado que tinha também, ele falava. Mas é curioso, mas é uma tendência da pessoa de formar esses sais. Você tem, Lívia? Eu acho que eu achava que tinha que ver mesmo. Daí se você apresenta sangue na urina, você não consegue detectar os sais, é isso? Aí acaba dificultando o diagnóstico do cálculo por conta do sangue. E esse sangue é porque essas pedras, elas machucam o trajeto, né? Então, elas acabam tendo passam ali raspando literalmente, e aí normalmente acho que deve ter, comumente apresenta. Então, ultrassom aí com contraste, não sabia do contraste. Mas legal. Alguma dúvida, pessoal, mais? Bom, eu sei que vocês estão cansados, mas a gente precisa seguir com o conteúdo, então eu vou iniciar a Renal 4 agora, tá? Vou parar a gravação para fazer duas